Oi, pessoal. Agora a gente vai ver o desenho de uma casa, de uma loja, em perspectiva cavaleira. É uma perspectiva em 3D, né? Toda perspectiva é 3D, porque ela tem 3 dimensões, que são o comprimento, profundidade e a altura. Então, a gente, para chegar nesse ponto aqui, a gente começa de uma forma mais simples. Então, vou desenhar passo a passo para vocês aprenderem em perspectiva cavaleira, tá ok? Aqui eu fiz um terraço, tem uma piscina, digamos que seja uma sala de aula, onde aqui tem aula de hidroginástica. Então, aqui a gente tem um espaço mostrando a profundidade, como fica em perspectiva, né? Muito bem. E aqui eu tenho a mesma construção, só muda o telhado. Aqui é uma platibanda, é um tipo de coberta, onde você tem a parte do telhado embutido, né? As calhas, as inclinações caindo para essa parte interna. Essa parte interna aqui é uma calha. Então, vamos lá. Então, são duas construções iguais, só muda a parte do telhado. Muito bem, então vamos lá, passo a passo. Como é que a gente faz para chegar àquele ponto? Primeiro passo é, você vai desenhar, você vai precisar de uma régua, vai precisar desses quadros aqui e de uma borracha. Esses quadros é os quadros de 45 graus, porque ele tem, nesse ângulo aqui, 45, exatamente igual ao outro. Então, a cavaleira, na realidade, você poderia fazer com outros quadros também. Porém, o desenho técnico trabalha com um ângulo de 45 graus para cavaleira. Então, a gente vai usar esse, tá ok? Muito bem. Então, o primeiro passo é você desenhar uma linha reta, sem se preocupar com o tamanho, certo? E agora a gente vai desenhar a parede principal da casa, que tem 7 metros. Então, escala 1 para 100. Muito bem. Então, eu vou começar desenhando aqui, vou marcar aqui o 0 e vou marcar o 7. Muito bem. Diferente da perspectiva isométrica, a cavaleira é mais contida, ocupa menos espaço que a outra do vídeo anterior. Muito bem. Aí aqui eu vou colocar minha régua aprumada nessa linha e com o esquadro apoiado nela, eu vou fazer linhas na vertical, tá? Sem me preocupar com a dimensão. Agora eu vou virar o esquadro e vou fazer isso. Eu também poderia virar assim ou assim. O importante é eu ter uma linha inclinada. Então, eu vou agora desenhar uma linha. Basta com isso você segurar com um dedo apenas o esquadro. Muito bem, desenhei uma linha nesse sentido. Agora, eu marquei, então, o comprimento da casa, digamos assim. Preciso marcar agora a altura e a profundidade. A profundidade tem 5 metros. Essas medidas são baseadas naquele projeto que a gente tem feito. Então, 5 metros. Como esse desenho é perspectiva cavaleira, o desenho técnico utiliza o ângulo de 45 graus. Então, o ângulo de 45 graus, ele orienta para que você reduza a profundidade pela metade. Então, é uma regra no desenho técnico que toda vez que você utilizar o esquadro de 45 graus, você deve reduzir a profundidade do desenho. Então, se eu tenho 5 metros, eu vou marcar aqui a metade. Então, eu vou marcar aqui 2,5 centímetros, tá? Muito bem, marquei. Vou aproveitar e vou marcar logo também a altura que eu quero. Então, vai ter 4 metros. 4 e vou marcar 3 também. Ok. Aí, agora que eu tenho essas marcações, eu vou desenhar uma caixa. Para desenhar essa caixa, eu uso a régua e uso o esquadro. Então, por exemplo, eu deixo sempre fixa a régua, mas o esquadro está sempre deslizando. Então, eu apoio aqui, verifico se está paralelo, e aí eu apoio a régua bem, e em seguida eu deslizo o meu esquadro. Não preciso para isso de força nenhuma. Agora, eu vou desenhar aqui. Marquei os 3 metros de cada lado e vou fazer uma linha lá no alto, que é o limite do telhado. Muito bem. Agora, eu vou vir pra cá e vou usar o esquadro assim. Pode ver que que o esquadro tá paralelo àquela linha inclinada que eu já tinha feito. Vou agora continuar. E vou fazer aqui também. De um lado e vou fazer do outro. Muito bem. Correto. Bom, aí agora, deixa eu fazer logo a frente da casa.
essa casa, ela tem o telhado simétrico. Então, a gente vai buscar aqui a medida central, que é 3,5, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, vai ligar o ponto mais alto do telhado para essa parte mais baixa e eu vou passar direto, tá? Porque eu quero fazer o beiral. Então, se eu parar aqui, eu não vou fazer o beiral, mas como eu quero, eu vou prolongar. Essa medida que eu vou prolongar, ela vai ter 1 centímetro, em torno de 1 centímetro. Muito bem. Aí agora, que eu já tenho aqui a profundidade, eu posso agora limitar a minha casa. Então, com o esquadro apoiado na régua, da mesma forma que eu tenho essa linha vertical, eu vou ter outra aqui. Outra, certo? Muito bem. E agora que eu tenho essa outra aqui, eu vou agora fazer a cumieira da casa, que é a parte mais alta da casa que tá aqui, certo? Qual é a profundidade da casa que a gente fez? Não foi 2,5? Pois bem, pois eu vou marcar 2,5 aqui também. Eu vou marcar 2,5. 2,5. Pronto. Vou marcar 2,5 do outro lado também. 2,5. Aqui. Então, veja o que vai acontecer. Eu vou agora ligar. Eu poderia ligar, como eu poderia somente usando esquadro e régua, eu localizar o outro ponto. A partir do primeiro, eu localizo o outro. Então, fiz aqui uma reta, certo? Pra lá. Deixa eu apagar essa linha aqui. Essa linha, ela não é mais necessária, tá? E vou fazer pro outro lado também. Eu até já tenho esse ponto aqui, ó. E vai ficar paralelo, certo? E vou passar direto. Vou passar direto quanto? 1 centímetro, em torno de 1 centímetro. Como a escala é miúda, vocês não precisam se preocupar se passar um pouco de 1 centímetro, se ficar um pouco menor ou maior, certo? Então, sempre usando os dois, ó, é mais fácil. Muito bem, e eu já vou fazer o seguinte, eu já vou fazer uma outra espessura, tá? Nessa espessura, eu vou mostrar melhor meu telhado. Então, para um lado, para o outro. Vou fazer essa espessura aqui também. Então, da mesma forma que eu tinha aqui. Que tamanho essa espessura? Uns 2 milímetros. É apenas para ilustrar a espessura da laje do telhado. Então, faço aqui também. Isso dá um acabamento melhor. Deixa mais real, né? Essas linhas que estão, elas agora são desnecessárias. Então, a gente apaga com cuidado. Pode ver que esse meu traçado é um traçado clarinho, tá? Pra justamente eu poder apagar. Então, depois disso, aí eu vou desenhar aqui portas e janelas. Essa linha que eu fiz aqui, eu poderia até apagar ela. Eu posso usar pra desenhar mais alguma coisa aqui do lado. Vou desenhar as portas e janelas. Então, eu venho aqui, vou deixar 1 centímetro aqui, ou 1,5 milímetros, e vou marcar 1,40 m. 1,40 m, que foi a espessura da porta que tá no nosso projeto. Aqui, vou deixar 1,5 e 1,4. Muito bem. Qual a altura padrão da porta? 2,10. Então, 2,10... já vou deixar marcado também para facilitar a minha vida. Muito bem, agora vamos desenhar as portas. Então, coloca o esquadro no limite da linha, coloca a régua no limite da linha, o esquadro apoiado na régua. E aí você, nessa marcação você vem, nessa outra marcação você traça a linha vertical. Aqui eu também tinha feito um aqui, ó, representando a espessura da parede. E vou dar aproveitar para dar uma escurecida logo aqui. Muito bem. A linhazinha aqui estreita e escurecer essa aresta da casa. Muito bem. Para fazer essa linha, o fechamento da porta, novamente eu uso a régua como apoio. Verifico se está batendo as linhas, se realmente estão horizontais. Ajusto, se precisar, e faço aqui o limite. Muito bem. Para mostrar essa profundidade da espessura da parede, então, eu venho e vou fazer uma linhazinha aqui ao lado
indicando essa espessurazinha da parede, que normalmente a gente vê, dando nessa posição. Da mesma forma que aqui eu também vou ver, escureço aqui e a espessurazinha da parede. Com o esquadro deitado, eu faço essa profundidade com a linha inclinada. E, novamente, eu divido aqui no meio, visualmente mesmo, não precisa usar régua para dividir no meio, não. Dessa forma, eu tenho aqui a maçaneta da porta. Pois bem, e se eu quiser fazer uma janela, e eu quero que ela fique centralizada aqui no meio, então, primeiro eu vou deixar no mesmo alinhamento, localizo onde fica o meio da parede, então, vou pegar a parede geral em 7, então, 3,5 é o centro. Se eu quiser uma janela de 2 metros, eu vou marcar 1 centímetro para cada lado. Muito bem, qual a altura que eu quero? Ela tem 1,10 de cima para baixo, então eu venho, marco 1,10. Muito bem, e agora eu tenho como fazer o traçado da janela, sempre apoiando a régua na linha inicial e usando os esquadros. Então, dessa forma, eu tenho aqui o contorno da janela. Aqui eu já vou fazer a espessurazinha interna que tem, tá? A parte do meio. E rotacionando assim, olha. O alinhamento lá de cima, tá feito. E aqui o alinhamento aqui de baixo. E mais uma linhazinha que aparece da espessura da parede. Aqui a inclinaçãozinha. Muito bem, então, com isso agora eu posso até apagar essa linha, essa. Bom, o que eu quero que vocês acrescentem mais detalhes nesse desenho, façam o traçado do telhadinho para valorizar mais o desenho. E quero que façam uma janela nessa lateral, tá? Uma janela. Então, essa janela, ela pode ter a mesma medida que essa janela de cá, tem 2 metros, 2 por 1, tá? Muito bem, no final, vocês vão ter esse desenho aqui. Vocês vão ter esse desenho aqui. Nesse desenho, eu coloquei essa janela um pouco mais maior, a outra tinha 2 metros, essa tem 3, tá? 3 metros. Então, a janela pode ter 2 ou 3 metros aqui na frente, tá? Ou 2 ou 3. Mas eu quero que você faça uma janela aqui. Essa janela, ela pode ter a dimensão que você quiser, mas ela tem que estar na perspectiva, assim como todo o traçado. Muito bem. Aqui uma calçadinha, quero que vocês façam a calçada. Essa calçada tem 2,5 metros, tá? De profundidade. E aqui uma piscina, né? Um espaço abaixo da linha de terra, para vocês verem. Se for uma escola, por exemplo, poderia ser uma aula de natação, de hidroginástica. Bom, e essa profundidade aqui, ela é livre, eu coloquei 1 metro, tá? Essa medida aqui tem 4, vocês podem deixar livre, 4 por 5, mas tem que estar dentro do traçado da perspectiva cavaleira, ok, gente? No final, eu usei um lápis comum para esfumaçar um pouco, dar uma sombrazinha aqui, valorizar mais o desenho, e um desenho de uma árvorezinha para valorizar mais. E aqui em cima, vocês estão vendo, é a mesma construção, só que aqui a gente tem um telhado diferente, a gente tem aqui platibanda. Então, quem quiser fazer, por exemplo, platibanda, ele é diferente. Você tem uma caixa e não precisa fazer esse telhado. Você tem apenas a caixa, mas você vai ter um telhado aqui embutido. Isso aqui representa uma calha que está aqui no meio, recebendo a água da chuva que cai desses dois planos aqui, certo? Então, não esqueça de fazer a janelinha aqui do lado, ok, gente? Vocês optam por ou esse modelo, platibanda, ou modelo das 2 águas, ok, gente? Boa sorte, tchau!